Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro desta quinta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você torcedor vascaíno. Mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo se inscreva, dê essa moral aí para o nosso crescimento. Vamos tentar chegar na meta dos 66.200 inscritos. E aqui embaixo também deixa o seu like, vamos tentar aí chegar na meta dos 1000 joinhas e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Um vídeo, como já falamos lá no início, né? Cheio de informações importantíssimas. Iremos falar sobre Alexandre Pato, o empresário do jogador se posicionou nesta tarde de quarta-feira. Falar também sobre Igor Jesus, um atacante cria das categorias de base do Coritiba, que hoje joga nos Emirados Árabes e teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama, e ontem o seu empresário se posicionou sobre uma possível transferência, né? Dessas, muitas outras novidades, falar sobre o Juninho Pernambucano, falar sobre CT Moacir Barbosa e reforma do local e informações que você, é claro, não pode perder. Então também, desde já te falo, fique até o final do vídeo para que você fique por dentro de tudo o que irá acontecer neste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero aqui iniciar esse vídeo já falando sobre reforços, falando sobre contratações, porque no dia 18 de julho a janela de transferências abre e o Vasco poderá contratar novos atletas. Porém, infelizmente, hoje vários clubes do futebol brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, já se movimentam, já contratam. Ontem o Cruzeiro contratou um zagueiro lá do PSV, clube do futebol holandês, um tal de Luiz Felipe, jogador de muita qualidade, novo, que vem aí já para esse processo de reformulação, visando uma Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Além do Cruzeiro, outras equipes como o Grêmio, que contratou o Lucas Leiva, Bahia, que também está de olho no mercado e vem contratando já atletas, CRB, estão buscando reforços. Enquanto isso, o Vasco, que é um time muito limitado, e com todo respeito, acredito que mais limitado que Cruzeiro e Grêmio, está de mãos atadas, está dependendo da chegada da 777 Partners, que se chegar, muito provavelmente, é claro, chegará, mas se chegar, vai chegar só no dia 30 de julho. Faltam mais de um mês para essa concretização. Então o Vasco está calmo demais para uma situação que hoje é de fato preocupante. Volto a repetir, eu hoje estou apurando mais as situações e eu estou vendo que os empresários estão animados com o Vasco. Os empresários hoje estão olhando o Vasco de uma outra maneira. Estão oferecendo os atletas, estão querendo negociar com o Vasco da Gama, mas o Vasco hoje depende da 777 Partners até para contratar. Isso preocupa muito. Ontem tivemos informações se tratando de alguns jogadores, sobre Igor Jesus, Alexandre Pato e Renato Kaiser. Inclusive a gente também teve informações se tratando sobre Martín Orreda, jogador do futebol argentino que pertence ao Godoy Cruz. A gente fez uma apuração realmente muito legal nessa tarde e noite da quarta-feira. Entramos em contato com José Constanço, empresário do atleta, entramos em contato com o dirigente do Godoy Cruz para saber toda a situação do jogador. Foi confirmado sim, que o Vasco foi até o Godoy Cruz para saber informações do Martín Orreda, mas não foi até o empresário José Constanço para iniciar uma negociação, ou seja, não passou de sondagens. O Vasco se interessou, foi ao clube argentino, mas não deu início às tratativas. Parece que o destino do jogador será o Botafogo. O Botafogo também foi até o Godoy Cruz, mas foi até o José Constanço. As negociações não são fáceis, não é fácil, para o Alvinegro, mas tudo indica que mediante uma oferta por parte do Botafogo, as negociações vão avançar e uma negociação pode sim ser bem concluída para o rival do Vasco, no caso o rival vascaíno aqui do Rio de Janeiro. Sobre esses três atletas que a gente trouxe para vocês, o Igor Jesus, o Pato e o Renato Kaiser. Antes, rapidinho, só gostaria, claro, de agradecer ao Net Vasco. O Net Vasco que ontem colocou aí a nossa matéria na página deles. O Net Vasco que hoje é o maior portal de notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá aparecendo aí para vocês, pode ser pouco, mas fiquei muito feliz com essa abertura aí por parte desse portal, essa confiança também de passar aí a notícia pro torcedor vascaíno. Então, muito obrigado, glória a Deus também acima de tudo, porque se isso aconteceu, é por causa dele, mas também pelo apoio que todos vocês vêm dando aqui
ao nosso canal. Tranquilo? Agora voltando para cá, vamos seguir. Falar primeiramente sobre Igor Jesus. Igor Jesus, que é um atleta cria das categorias de base do Coritiba, um jogador de bastante qualidade que vem se destacando demais no mundo árabe. Ele saiu aqui do futebol brasileiro bem jovem ainda e ainda segue jovem. Para vocês terem noção, ele tem apenas 21 anos e pertence ao FC Futebol Clube Shabab Al Ahly Dubai. Nessa temporada, vestindo a camisa do Al-Shabab, ele tem números muito bons. Para vocês terem noção, são 6 jogos apenas, né, nessa temporada de 2022 e já 2 gols marcados. E na temporada de 2020 e 2021 foram 40 jogos, 21 gols e 11 assistências. Ou seja, números bons. Nesses últimos dias ele teve seu nome sondado e ligado ao Vasco da Gama. E ontem o portal de notícias vascaíno.net entrou em contato com dirigentes da diretoria vascaína para saber sobre essa situação, se de fato o Vasco foi até o empresário do Igor Jesus para iniciar qualquer tipo de tratativa. E esse dirigente, que preferiu não ser identificado, trouxe informações importantes, deixou bem claro que o Vasco não fez contato nenhum tipo de consulta pelo atleta nesses últimos dias. A resposta foi a seguinte, abre aspas, não entramos em contato com o staff do atacante. Ou seja, para aquele torcedor que gostaria de ver o Igor Jesus, o jogador, volta a repetir, jovem, de 23 anos, 1,80 m, que teve em 40 partidas na última temporada, 21 gols e 11 assistências, números muito bons, pelo menos por enquanto não chegará ao Vasco. O Vasco que busca um 9 no mercado e diante disso, muitos nomes com certeza irão aparecer nesses próximos dias no Gigante da Colina. Com relação a outro atacante, dessa vez o Alexandre Pato, mais um nome que também teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama nesses últimos dias. E para falar de vez, né, para realmente tirar todas as dúvidas sobre o que vem acontecendo, ontem o canal do Jorge Nicola, um canal muito bem gabaritado dentro do YouTube, com informações de fato muito confiantes, entrou em contato com o empresário do jogador. O nome desse empresário se chama Júnior Pedrosa, que é o representante do Alexandre Pato no futebol brasileiro. O Pato que nessa temporada, inclusive, tem números muito bons pelo Orlando City. Já são 19 partidas, 4 gols e 3 assistências, sendo inclusive uma dessas assistências feitas nessa última partida. Em contato aí com o Júnior Pedroso, o representante do jogador, o Jorge Nicola perguntou sobre a possível chegada do Alexandre Pato ao futebol brasileiro. O Júnior deixou bem claro que o Pato chegou a ter algumas tratativas com o Internacional, porém acabou não andando, e também foi oferecido por meio dos seus empresários ao São Paulo. Mas o São Paulo de início não quis essa contratação. O São Paulo hoje conta com Calleri, conta com Luciano, 2 atacantes muito bons, e o Pato não seria uma prioridade para essa próxima janela. Se tratando de Vasco, o Júnior Pedrosa foi bem sucinto no assunto. Deixou bem claro que não ofereceu o Alexandre Pato ao Pássaro, mas também explicou que, de fato, pelas informações que vem chegando do mercado, a empresa norte-americana 777 Partners teria interesse em contratar o Alexandre Pato nessa próxima janela de transferências, visto que o Pato é um jogador, sim, de 32 anos, mas é um jogador com muito conhecimento do futebol brasileiro e internacional. Um jogador que tem passagens por grandes clubes, Inter, São Paulo, Corinthians, tem passagens por Chelsea, Villarreal, Milan. O que não falta é currículo na carreira do Alexandre Pato. Então essas informações foi que a gente teve ontem através aí do Jorge Nicola em contato com o empresário, que o Pato não foi oferecido ao Vasco, mas o Vasco, o mercado indica que a empresa norte-americana teria interesse na contratação do jogador. O Pato, inclusive, segundo a apuração do próprio Jorge Nicola, não recebe um salário alto. No Orlando City, recebe R$166 mil mensais, um valor considerado baixo. Para vocês terem noção, Raniel hoje no Vasco recebe 110. Eu acredito que entre Alexandre Pato e Raniel, sem dúvida nenhuma, a melhor opção para o ataque vascaíno, com certeza fica sendo o Pato. Agora é esperar, ver se o Vasco terá um interesse. Ele quer retornar ao futebol brasileiro, tem ofertas de clube do futebol do exterior, futebol árabe, mas não quer ir para lá. Ou permanece na MLS, ou permanece no Orlando City, ou retorna para o Brasil. O contrato é até o final do ano, mas segundo o próprio Jorge Nicola, em contato com o representante do jogador, se o Vasco colocar dinheiro na mesa, tiver interesse na contratação, ele pode antecipar a sua rescisão contratual e chegar ao Vasco nessa próxima janela de transferências. Deixa aí a sua opinião, se você acha que seria um bom reforço para o Gigante da Colina.
para finalizar esse assunto se tratando de reforços, Renato Kaiser, rapidinho para vocês. O Kaiser foi um assunto muito comentado aí no meio da torcida vascaína nesses últimos dias, sobre um suposto interesse do Vasco em cima da contratação do atleta, que hoje foi o reforço mais caro da história do futebol nordestino. Chegou ao Fortaleza do Atlético Paranaense ao Fortaleza pelo valor de 6 milhões de reais. Não deu certo por lá e o Fortaleza agora busca sua saída, no caso com uma transferência, uma venda. E as informações que a gente tem é que o jogador irá atuar nesta próxima temporada pelo Daejeon Citizen, no clube da Coreia do Sul. O clube coreano vai contratar o atleta por empréstimo com opção de compra no final da temporada. Sobre o Vasco, sim, confirmado. O Vasco chegou a procurar o atacante nesses últimos dias, mas quem era o pilar aí dessa possível contratação era o ex-treinador Zé Ricardo. Ou seja, com a saída do Zé Ricardo, também o interesse do Vasco acabou esfriando. Então ele, de fato, não vestirá a camisa do Gigante da Colina e terá o seu destino no futebol coreano. Você acha que é uma perda de oportunidade? Um jogador um jogador jovem, novo, que poderia ser muito bem utilizado no Gigante da Colina, mas não recebeu o interesse suficiente para fechar nessa próxima janela. Deixa aí dessas três: Igor Jesus, Kaiser e Pato. Tem alguns aí que realmente podem acabar chegando. Qual seria a melhor opção? Deixe aqui nos comentários, que a sua opinião é importantíssima para o nosso crescimento e também para o nosso canal. E agora, para finalizar, falar sobre dois assuntos. Primeiro, Juninho Pernambucano. Lembra que ontem, pela parte da manhã, no Acorda Vascão, a gente trouxe notícias sobre o Juninho, falando que a empresa norte-americana 777 Partners teria o desejo de trazer o Reizinho, grande ídolo da história do Vasco da Gama, para ser o executivo de futebol do clube, função essa que ele já desempenhou no Lyon da França. Então, ontem, na parte da noite, o jornalista Flávio Dias, em contato com o próprio Juninho Pernambucano, trouxe mais informações sobre essa situação e deixou bem claro que sim, o Juninho estaria aberto para retornar ao Vasco da Gama, mas não no cargo de diretor executivo. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez com que ele saísse do Lyon. Ele não queria mais ser o executivo do futebol, ele não queria mais trabalhar na direção de um clube. O novo destino, aliás, destino não, né? A nova pretensão do Juninho Pernambucano para sua carreira é ser treinador de futebol. Inclusive, ele vai retornar ao Brasil para terminar e até mesmo começar alguns cursos de treinador, porque é isso que ele deseja desempenhar nesses próximos anos. Então ele retorna ao futebol brasileiro, está realmente aberto a um retorno ao Vasco da Gama, mas não no cargo de diretor executivo. Mesmo sendo o homem ideal para a empresa norte-americana, o Juninho Pernambucano não estará presente nesse cargo para as próximas temporadas. Inclusive, ao ser perguntado sobre um possível retorno para o cargo de treinador, ele deixou claro que prefere até mesmo ser técnico das categorias de base do Vasco da Gama do que ser o executivo de futebol nessas próximas temporadas. A probabilidade, a possibilidade dele treinar a base do Vasco hoje é maior do que ser o diretor do Gigante da Colina. Deixa a sua opinião. Você acha que é válido tirar aí um dos treinadores, do Sub-20 ou do Sub-17 para colocar o Reizinho? Quero saber a sua opinião, então deixe aí nos comentários, está aberto para negociar com o Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, rapidamente falar sobre uma informação importante que a gente também teve nessa tarde de quarta-feira. É sobre a reforma do CT. O Vasco irá receber, assim que for aprovada a empresa norte-americana dentro do Vasco, um aporte no valor de 630 milhões de reais. Era de 700, mas 70 deles já foram utilizados no início dessa temporada pelo Vasco por meio de um aporte financeiro, por meio de um empréstimo. Ou seja, o Vasco irá receber 630 de investimento. Desses 630, 120 já chegarão, travei aqui, né? Mas já chegarão de maneira imediata. Inclusive, desses 120, 20 milhões estarão sendo utilizados para a reforma do CT Moacir Barbosa. Hoje, o CT Moacir Barbosa conta com uma estrutura muito inicial, uma estrutura muito básica. Para vocês terem noção, são 2 campos, ainda vestiário, academia, refeitório, departamento médico e parte administrativa. Mas ainda muitas outras coisas faltam ser finalizadas no CT, como mais campos, um mini estádio e outros fatores aí que façam com que o CT fique mais bonito, fique mais utilizável. Inclusive, o objetivo é que a base treine também no CT Moacir Barbosa. Então, desses 120 milhões que serão colocados de maneira imediata dentro do Vasco, 20 estarão sendo utilizados para a reforma do CT Moacir Barbosa. Reforma não, né? Mas para a construção do complexo do CT. Com os outros 510 ficarão travados. No contrato diz que a 777 poderá utilizar esses 510 até 2025. Ou seja, tem 3 anos aí para distribuir esse dinheiro dentro do Gigante da Colina. Expectativa muito grande também para essa próxima janela, para as janelas do ano que vem. O que não falta é grana para o Vasco utilizar e voltar a ser uma potência do futebol
nacional. Você acha que vai dar certo? Você é a favor da SAF? Quero saber a sua opinião. Então já deixe aqui embaixo, a gente conta aí com o seu comentário, porque volto a repetir, ele é importante demais para o nosso canal. Tranquilo, rapaziada? A gente vai ficar por aqui. Retornaremos hoje ainda por volta do meio-dia com mais um vídeo de notícias para você, torcedor. E é claro, como nós sempre falamos também aqui no canal, um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas.